Todo mundo ligado. Olá, prezado aluno. Falamos então novamente aqui no Nobel Explica sobre capacitores. Então nós estamos dando continuidade a essa segunda aula e hoje nós vamos abordar nessa aula 2 sobre os capacitores aspectos que são matemáticos e físicos com relação ao cálculo da capacitância e da carga armazenada nela, ok? Acompanhe então, por favor, as definições. A primeira definição bacana que nós temos é a de capacitância. Que a capacitância é uma relação entre quanto de carga que você põe neste capacitor e a diferença de potencial que empurra essas cargas para a posição no interior do capacitor. No entanto, parece um pouco estranho, né? Essa capacitância, essa capacidade de armazenamento, ela é medida para a gente em farads, uma unidade nova que aparentemente não tem muita conexão com o nosso dia a dia. Mas eu vou tentar inverter um pouquinho as coisas. Dá uma olhadinha nessa relação matemática em vermelho aqui. Estou dizendo para vocês que é a quantidade de carga elétrica, lembra? Medida sempre em coulombs. Ela é proporcional, primeiro, à diferença de potencial e depois à capacidade de armazenamento. Vamos desvendar isso então a partir de um diagrama bem simples que nós já vimos antes, que é o diagrama de carga do capacitor. Veja, eu tenho então um capacitor, lembra? Placas paralelas, separadas por uma certa distância d e conectadas com uma fonte de energia elétrica. Essa energia elétrica é proporcionada através de uma pilha, é propiciada a partir do acúmulo de cargas elétricas que tem tanto no terminal positivo quanto no negativo, tá bom? Então, se você olha para uma pilha como essa daqui, na sua casa você vai encontrar ela nas versões de 1,5 volts. É impressionante como a gente está falando aqui, toca dentro do celular. Ok. Nesse caso, devido a essa diferença de potencial que existe entre o terminal positivo e o terminal negativo, é que nós movemos essas cargas elétricas. E elas se movendo, carregam uma placa inferior do capacitor. Depois de um certo tempo, as cargas deixam de fluir, porque a gente já acumulou um número significativo de cargas elétricas, e o campo elétrico girado por elas começa a repelir as cargas elétricas na placa de cima. Lembra? Como a placa de cima está neutra, eu vou mover os elétrons para longe delas, porque lembra, carga negativa repele carga negativa. E é muito feliz, porque essas cargas que se movem pela estrutura desse fio condutor chegam no terminal positivo. Cada carga negativa que chega encontra uma carga positiva e elas entram no processo de neutralização, que é típico da matéria em condições de equilíbrio. Passado algum tempo, quando as cargas elétricas negativas abandonam o capacitor, prevalece a presença das cargas positivas e por isso a placa de cima fica positivamente carregada, enquanto que a de baixo fica negativamente carregada, ok? Muito bem, perceba, o capacitor depende da área das placas, quanto mais área nós temos, mais armazena-se cargas elétricas. Dependemos também da distância entre as placas, e já vamos descobrir por que isso. E finalmente nós dependemos da diferença de potencial. Então quando nós olhamos a equação anterior, da página anterior, nós dissemos a seguinte coisa, nós dissemos que a carga elétrica que você armazena, que a gente chama de carga Q, ela é automaticamente, ela é produto para a gente de quanto? Da quantidade de diferença de potencial que nós temos, produto pela capacitância, ou pela capacidade de armazenamento. Então essa diferença de potencial, ela é extremamente interessante para a gente, necessária porque, obrigatoriamente, a partir do instante que você tem uma diferença de potencial grande, a quantidade de cargas que eu consigo empurrar para o capacitor é grande. Isso talvez não esteja muito óbvio para você, mas vamos detalhar um pouquinho a respeito disso. Então aqui vocês vão ver a seguinte coisa. Quando nós temos um sistema mais simples, que é um sistema hidráulico, esse sistema, na verdade, ele simula o que acontece no circuito anterior, onde eu tenho um capacitor elétrico ligado a uma fonte de diferença de potencial. Ou seja, bateria ligada no capacitor. O que é a bateria? Um reservatório de cargas. O que eu tenho aqui? Uma caixa d'água, que é um reservatório de água. E ao invés de ter um capacitor para carregar, eu tenho um chuveiro. Está vendo a torneirinha? Um chuveiro, não ficou um chuveiro muito bonito, mas é um chuveiro. Chuveiro 1 e chuveiro 2. Quando a gente avalia a qualidade do banho que você vai tomar, duas coisas que a gente avalia. Primeiro, a temperatura da água. Água muito fria é ruim. Água muito quente, quente demais é ruim. Segundo, nós avaliamos também a força com que a água é empurrada para fora do chuveiro. Quando a força é bastante grande, ela dá a impressão de estar massageando o corpo da gente. É relaxante, é gostoso, né? Então veja, se eu quisesse abrir o chuveiro 1, a água que sairia por ele teria pouca força, porque ele está muito próximo do nível superior da água. Então não existe uma diferença, olha o termo, de altura. Uma diferença de altura, ela representa uma diferença de energia potencial.
Enquanto que o chuveiro 2, quando eu abrisse ele, a água vai ser empurrada com mais força, porque da superfície livre da água até onde está o chuveiro, existe uma altura que é muito maior. Se a gente puder acompanhar com essas setas auxiliares, a gente vai acabar percebendo que não só a distância ao solo, como a distância entre o nível do líquido e o chuveiro 1 e o nível do líquido e o chuveiro 2, no segundo caso ele é maior. Então, na realidade, nós estaríamos dizendo que a água no chuveiro 2 vai sair com mais força, ela vai ser empurrada mais eficientemente, porque existe uma pressão hidráulica maior, causada por essa diferença de energia entre o nível energético que você encontra e o nível superior. Quando nós olhamos para uma pilha, entre o polo terminal negativo, também chamado de polo negativo, e o polo positivo, existe para a gente uma diferencinha de potencial. É aquilo que nós chamamos de voltagem. Se você colocar o dedo entre o terminal positivo e o negativo de uma pilha, possivelmente você não tome choque nenhum. Mas, se você colocar numa tomada que tem 110 ou 220 volts, aí o choque é grande. Por quê? Porque a pressão elétrica que empurra essas cargas em direção ao seu corpo, ela é muito maior do que seria numa pilha que oferece apenas 1,5 volt. Então, por isso, nós lembramos que a quantidade de carga que armazena-se em um capacitor, ela depende necessariamente da diferença de potencial. Tá bom? Bom, acompanhando esse outro esquema aqui, nós temos que falar de uma segunda coisa. Quando eu tenho cargas elétricas positivas e negativas do outro, nós temos então um fluxo de campo elétrico. Tá vendo as linhas? Sempre vindo de onde? Do positivo para o negativo. E aí, nós vamos perceber que na parte interior do capacitor, nós temos um campo elétrico que é bem uniforme, bem homogêneo. Já não garanto isso nas extremidades, onde o campo elétrico ele sofre uma deformação espacial, ele acaba ficando curvo, e a gente desconsidera ele. A gente chama esse efeito de borda. Os bons vestibulares, como é o vestibular da UEM, muito próximo da gente, sempre que elabora uma questão envolvendo capacitores, ele vai dizer isso para você, que as bordas são desprezíveis. Mas no interior, nosso campo elétrico ele é uniforme. E existe até uma expressão bem pitoresca para analisar isso, que é chamada de E vezes D igual Edu, né? Ou seja, onde E é a intensidade desse campo elétrico. E já que ele é uniforme, ele depende de duas coisas muito simples. E qual a diferença de potencial, ou melhor, qual é o degrau energético que existe entre a placa positiva e negativa e da distância que separa as duas. Então é igual a gente imaginar, de repente, todos os demais fatores dentro da eletricidade estática. Campo elétrico, potencial elétrico, força elétrica. Todos têm uma dependência inversa e às vezes inversamente quadrática da distância. Traduzindo para um bom português, quando essa distância entre as placas aumentar demais, nós enfraquecemos o campo elétrico. E isso é ruim, porque um campo elétrico fraco, ele minimiza o potencial para você armazenar cargas. Veja, carga positiva e carga negativa, elas vão permanecer durante longo tempo armazenada neste capacitor. Por quê? Porque a carga positiva e negativa se atraem. Se a distância entre elas ficar muito grande, essa carga elétrica não vai se sentir tão atraída pela carga positiva e qualquer outro fator externo que passar aqui por perto, ele pode acabar removendo essas cargas. Então, lembra, pela definição de capacitor, ele é todo dispositivo que armazena cargas elétricas sob a ação de quem? Do campo elétrico. Por isso que o campo elétrico é tão importante para a gente, tá bom? Esquece não, Edu. Depende diretamente da diferença de potencial, e se eu levar para o lado de lá, ele depende de forma inversa da distância.